A resolução que fala sobre as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, tá, gente? Eu trabalho muito com isso, porque eu trabalho na Secretaria de Educação de Minas Gerais. Já falei, já fui professor durante 10 anos, agora eu passei para a área administrativa, eu já trabalhei na área educacional, área financeira, tudo na Secretaria de Educação, já fui coordenador aqui da OBMEP, aqui na minha região. Então, ou seja, essa parte educacional, eu estou por dentro disso aqui e vamos acertar todas as questões na sua prova. Questão número 9. A respeito das formas para a organização curricular, segundo a resolução número 4 de 13 de julho de 2010, que define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, assinale a alternativa incorreta. Agora, querendo saber a errada, vai ter uma errada e 4 certas, tá? Vamos lá. A letra A está falando de transversalidade. O que seria transversalidade? É você pega seu conteúdo, por exemplo, conteúdo de matemática, e foca ele na vida real. Quando você vai ensinar, por exemplo, geometria, foca ele, por exemplo, calcular a área da sala de aula, calcular a área de uma casa, trazer pelo contexto real de como funciona isso. Está lendo um livro? Traz isso para a realidade do aluno. Isso é transversalidade. Vamos ver o que está falando a letra A, então. A letra A está falando que a transversalidade refere-se à abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento. Objetos de conhecimento não é transversalidade, isso é interdisciplinaridade. O que quer dizer isso? Quando você mistura as matérias, você vai ensinar, quando você está falando de português, mas tem alguma coisa lá voltada com número, você pode juntar com a matemática pode estar lá dentro da geografia, ou seja, interdisciplina, uma disciplina está ligada na outra. Isso que é interdisciplinaridade, várias disciplinas trabalhando na mesma matéria. Ou você usar a sua disciplina que você está ensinando, contextualizando com outra disciplina. Se você estivesse utilizando esse conhecimento da sua disciplina na vida real, é a transversalidade. Uma disciplina misturada com a outra é a interdisciplinaridade. Aqui falou que a interdisciplinaridade, a dimensão didática pedagógica. Então é o contrário. Didática pedagógica seria mais a transversalidade. Você vai olhar mais a didática para colocar aquela matéria sua num contexto real. Já a interdisciplinaridade, você vai utilizar objetos de conhecimentos diferentes na mesma matéria. Falou bonitinho, falou complicado, mas não tem nada de complicado a matéria. Apenas colocaram um vocabulário aqui que a gente não usa muito. Então, quando você vai encontrar essa prova, transversalidade, pode ligar ela com dimensão didática pedagógica. Na parte pedagógica, transversalidade. Se falou interdisciplinaridade, você vai olhar conhecimentos de várias disciplinas, ou seja, objetos de conhecimentos diferentes para o mesmo objetivo, tá? Então, por isso a letra A já está totalmente errada, que trocou os dois. Então, quer dizer que as próximas estão todas certas. Por isso é bom a gente ler as próximas, para a gente olhar. Se já está certa mesmo, é bom para ter mais conhecimento. Então, vamos olhar as outras. Vamos ver a letra B. Por que a letra B está certa? O que a letra B falou? Que o currículo deve difundir os valores fundamentais do interesse social. Sim, então, currículo pedagógico vai ter baseado no interesse social. Dos direitos e deveres dos cidadãos. Que aí está certo. Do respeito ao bem comum. Tá vendo que é só coisa boa? Sempre fala coisa boa, sabe que a alternativa está certa. Olha lá. A ordem democrática. Ordem é uma coisa boa, não é? Considerando as condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento. Sim, cada currículo vai ser adequado a cada estabelecimento. Cada currículo será adequado a cada clientela da escola, ou seja, a cada tipo de aluno. Até mesmo na mesma cidade, você vai encontrar escolas com níveis diferentes, escolas que você tem que trabalhar diferente. O professor que trabalha em 2 escolas sabe disso. Numa escola ele não consegue trabalhar da mesma maneira que a outra escola. Às vezes até na mesma escola, numa sala de aula, você não consegue trabalhar da mesma maneira que na outra sala de aula, mesmo sendo o mesmo nível. Você não consegue. Cada um você vai ter que adequar esse currículo, considerando as condições de escolaridade dos estudantes em cada estabelecimento. Orientação para o trabalho, a promoção de práticas educativas formais e não formais. Falou tudo bem? Tá certa a questão. Se na organização da proposta curricular, ou seja, agora vamos organizar a proposta curricular, deve-se assegurar o atendimento ao currículo com experiência escolares
que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes, ou seja, a nossa transversalidade, porque você está usando o seu conhecimento e usando o conhecimento do aluno para você contextualizar a sua matéria, permeando relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos educandos. Então, quando a gente já pega um prévio conhecimento do aluno, a gente também está fazendo a transversalidade, tá? Usando a vida real para ensinar a nossa matéria, usando o conhecimento do aluno para ele responder às questões da nossa matéria, tá? Então, aqui a transversalidade está certinha, letra C. Letra D. A transversalidade é entendida como uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico, em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas. Tá vendo? Falou transversalidade, falou pedagógico. Falei, parte pedagógica é transversalidade. Caiu isso na nossa prova, você viu? Juntou os dois, já tinha falado isso para vocês. E eixos temáticos não integrados à disciplina, ou seja, alguns eixos que não estão integrados à disciplina, vai estar presente em todas elas. Você vai unir esses eixos, unir o real, unir com o seu pedagógico, tá? Letra D também está certa. E a letra E, a transversalidade difere da interdisciplinaridade. Falou, sempre que falar que duas palavras, elas vão estar diferentes, sempre vai ser diferir, em prova de concurso é assim. Se colocar duas palavras, sempre vai estar diferindo, sempre vai ser diferente. Se falar que as duas palavras são sinônimas, geralmente essas alternativas são erradas, tá? Não importa de qual matéria. A transversalidade difere da interdisciplinaridade e ambas se complementam. Geralmente uma coisa complementa a outra mesmo, né? Rejeitando a concepção de conhecimento que toma a realidade como algo estável, pronto, acabado. Sim, no currículo não tem algo estável, pronto, acabado. Não existe um currículo que você vai usar em todas as suas turmas, em todas as escolas, em todas as cidades, em todo o canto do Brasil. Cada currículo é adaptado aos alunos. A gente já viu isso aqui em várias questões. Por isso a letra E também está certinha. Então, a única que... Lembrando, transversalidade vai estar falando a parte pedagógica, vai contextualizar o real na sua disciplina. Interdisciplinaridade, você vai misturar as matérias, tá? Então, gabarito aqui, letra A. Ei, você, quer realmente passar no concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais e está gostando dessas aulas aqui, cheia de questões comentadas? E que tal ter uma questão, um vídeo de questão comentada para cada tópico do seu edital? É isso que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Esse meu curso que está aqui na tela é para o ATB e a TE, aquelas pessoas que trabalham na Secretaria de Escola e trabalham dentro da Secretaria de Educações aqui em Minas Gerais. Esse curso aqui, ó, por exemplo, tem cada tópico de português do edital, já que eu vejo várias aulas de português. Tem um PDF aqui com 100 e poucas páginas, resumindo todo o português. E toda aula aqui, como você pode notar aí na tela, são curtas, de 12, 15 minutos, que é o suficiente para ensinar você crase. 10 minutos é suficiente para ensinar você concordância verbal. Pra você não pegar aquelas aulas imensas daquele cursinho que você nunca consegue terminar. E quando termina, o que acontece? Você já esquece o que estudou lá no começo. Aqui não. Você consegue rever e ver o edital diversas vezes até o dia da sua prova. E não é só português. Veja, temos aqui toda a aula de matemática, ECA, temos aulas sobre LDB, Estatuto do Idoso, Direito da Mulher, Educação Inclusiva, Analfabetismo, Redação. Eu ensino você a fazer uma redação passo a passo para você gabaritar na hora da sua prova. Se você quer realmente passar no concurso de Secretaria de Educação, não perca essa. Link na descrição desse vídeo. Com base na Lei 13.005 de 2014, nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica e na Lei 8.069 de 1990, julgue o item que se segue. A transversalidade e a interdisciplinaridade são formas distintas e não complementares de organização do trabalho didático nos eixos temáticos entregados às disciplinas. A gente aprendeu na questão anterior. Transversalidade e interdisciplinaridade.
Ambos se complementam. Tinha até uma alternativa lá falando a mesma coisa aqui. Porém, a alternativa lá estava certa porque falou que ambos se complementam. Aqui está falando que não se complementam. Coisas negativas. Negativo geralmente está errado, gente. Isso aqui é outra prova de certo e errado, tá? Nessa prova aqui, 2019, aqui, ó, prova bem recente. Colocou não complemento. Coisa negativa, você vai marcar como errado. Lá está falando que se complementam. É uma coisa positiva. Então vai estar certo, tá? Lembro disso nessa prova. Onde eu tirei isso? Do artigo 13, olha lá. No seu parágrafo 5º. A transversalidade difere da interdisciplinaridade e ambas complementam-se, rejeitando a concepção de conhecimento que toma a realidade como algo estável, pronto e acabado. Tá vendo que esse parágrafo 5º, a mesma alternativa da questão anterior que estava certa? O que eles fazem? Eles apenas copiam um artigo e colam na nossa prova. Eles têm lá, eles têm que colocar lá, por exemplo, ele tinha que colocar 4 certas. O que ele fez? Copiou 4 artigos certinho. Pegou um artigo e trocou os significados. Só isso. Então você acerta muita questão de concurso público. O que você tem que fazer? Ler bastante a lei. Principalmente os artigos que já caiu. Os artigos e o que já caiu que as bancas repetem. Então você pode ter certeza, você viu várias questões aqui falando de transversalidade, interdisciplinaridade. Então com certeza essa prova, a grande chance de ter nela também. Não importa a banca, ela sempre repete as mesmas coisas, tá? Então essa vareta aqui está errado. As diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica 2013 reafirmaram que em todo o território nacional ela compreende. Vamos responder com essa questão número 11. Ó, questão número 11 está falando que para a educação básica, diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. As perguntas aqui são respondidas para a educação básica em todo o território nacional. Educação básica. Tem 2 níveis? Não. Ela não tem 2 níveis. Ela tem 3 etapas. Não 2 níveis. 3 etapas. Quais são elas? Educação infantil, educação fundamental e do ensino médio, né? São 3 etapas, não 2 níveis. Quem tem 2 níveis? Educação escolar. Educação escolar tem 2 níveis. Quais são eles? Básica e superior. Educação escolar tem níveis, básico e superior. Educação básica tem 3 etapas. A etapa infantil, fundamental e a média, tá? Então a letra A está errada e a letra B está certo. 3 etapas educacionais. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Certinha, letra B. Então nem vou ler as outras, já viu. 4 etapas não tem, 3 etapas não tem, já sabe a resposta. Eu vou deixar um resuminho aqui no quadro agora para vocês, ó. Educação escolar compreende 2 níveis. Educação básica e superior. Tá? Educação básica tem 3 etapas. Educação infantil, educação fundamental e educação média, do ensino médio. E modalidade de ensino. Quais são as modalidades de ensino que vai cair no seu concurso? Temos aqui educação especial, é o EE, educação de jovens e adulto, que é o nosso EJA, a gente já fez questões de EJA aqui hoje. Temos aqui também educação no campo, que é o ECAMP, tem educação escolar indígena, que é o EEI, educação quilombola, EEQ, educação profissional e tecnológica, EPT, e educação à distância, EAD. Essas aqui são as modalidades de ensino. Vou deixando aqui do lado, isso aqui é importante você saber. O que é modalidade, o que é educação básica e o que é educação escolar. Os 3 caem em concurso e caem bastante, tá? Então vamos deixando aqui do lado para vocês e vamos para a próxima questão. Levando-se em consideração a inseparabilidade entre o cuidar e o educar na educação básica, conforme disposto no artigo 6º da Resolução 4 de 2010, é correto afirmar que essa inseparabilidade tem início... Mas certinho, a gente não fala de educação básica. Então, a inseparabilidade dela é desde o início da educação básica. Qual é o início da educação básica que a gente viu? A gente tem o ensino infantil, fundamental e médio, não são 3? Ou seja, então o início dela é infantil. Então, na educação infantil, já sabemos que é isso. Então já pode eliminar aí a letra C, que falou fundamental, e a letra D também. Por que não ia ter no infantil uma inseparabilidade? Não é? Você falou no início, então já eliminamos 2. Então ficou entre A e B. Mas começa a educação infantil o quê? A partir dos 0 anos de idade ou a partir dos 4 anos de vida?
a partir do 0º ano. E de onde eu tirei isso? Do artigo 6º, ó. Na educação básica, é necessário considerar as dimensões do educar e do cuidar, em sua inseparabilidade, buscando recuperar para a função social desse nível da educação a sua centralidade, que é o educando, pessoa e formação na sua essência humana. A educação infantil compreende a creche, que atende de 0 a 3 anos e 11 meses. Tá vendo? Começou lá do 0 anos, de 0 a 3, educação infantil. Assim, pode-se dizer que a inseparabilidade entre as dimensões do educar e do cuidar tem início a partir do 0 ano. Então, o que a gente pode falar aqui? Que educação infantil começou a partir do 0 ano, então a partir do 0 ano já temos a inseparabilidade. Então, as dimensões do educar e do cuidar é a partir do 0 ano de idade. Então, nossa gabarito aqui só pode ser a letra A. Agora vamos falar um pouquinho agora da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Tá? O que a gente pode falar dela? Veja só nessa questão. Questão 13. Sobre a Base Nacional Comum Curricular, é incorreto afirmar. Letra A. Tem como uma de suas competências gerais para a educação básica o agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade. Também que é palavra, tudo palavra boa, autonomia é uma palavra boa, responsabilidade é uma palavra boa, flexibilidade é algo bom, não é? Então até agora tá certo, ó. Resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos. Ético é uma coisa boa? É, então tem nada errado nessa alternativa. Democrático, inclusivos. A gente fala muito de inclusão hoje em dia, não tá? Então tá certo até agora. Sustentáveis e solidários. Assim você vai responder. Fala tudo coisa bonitinha, tudo tá no dia a dia, inclusão, ética. A alternativa não tem nada de errado nela, tá? Mesmo se você não souber o artigo, fazendo isso, artigo nenhum fala coisa ruim. Se falou só coisa boa, tá certa a alternativa, tá? Veja que é assim que as bancas fazem as sessões erradas. Ela apanha alguma coisa lá que é totalmente diferente, tá? B. Está comprometida com a educação integral dos estudantes, o qual se relaciona à construção intencional de processos educativos propiciadores de aprendizagem. Processos que propiciam, ou seja, processo focado na aprendizagem, é coisa boa? É. Então até agora não vi nada errado nessa B, não. Que estejam de acordo com as necessidades, as possibilidades e os interesses do estudante. Se tudo tiver voltado para o interesse do estudante, é uma coisa boa? Tá bom, não é? E com os desafios da sociedade contemporânea. Não estão vendo nada de errado aí, porque falou só coisas boas. Letra C. O ensino fundamental está organizado em 5 áreas que possibilitam a comunicação entre os conhecimentos e os saberes dos diferentes componentes curriculares. Até agora está indo tudo bem. O ensino fundamental está organizado em áreas que possibilitam a comunicação. Sim, uma coisa boa. Possibilitar a comunicação entre conhecimentos e saberes diferentes. É uma coisa boa. Uma coisinha que pode deixar errada essa questão é nesse número 5. Pode falar que eu não li a lei, eu não sei da lei, e não sei que é 5. Então você vai marcar aqui um asterisco, um ponto de interrogação. Por quê? Tem tendência de dar certo, mas pode estar errado por causa do numeral. Numerais costumam estar muito errado, tá? Vamos olhar. Se a próxima alternativa falar alguma coisa ruim, é ela que a gente quer incorreta. Se falar tudo bem, aí você vai marcar incorreta a letra C. É assim que a gente faz prova, tá? Veja a letra C, a letra D. No ensino fundamental, cada área de conhecimento determina competências específicas de área. Sim, cada área de conhecimento é uma coisa específica que está ensinando a ser desenvolvida no decorrer de seus 9 anos. Tá bem, não é? Você vai desenvolver uma área específica em cada área de conhecimento, sem interligação com as competências gerais. Opa, agora eu falou uma coisa negativa. Fala que tem excluiu quem? As competências gerais. Você não pode excluir nada. Agora falou uma coisa ruim. Então a nossa alternativa só pode ser a C, tá? Falou uma coisa ruim. Você não pode excluir. Questões se fala jamais, nunca, somente, unicamente, porque isso são coisas que excluem alguma coisa. Excluiu. Ou colocou algo negativo aqui. Sem interligação, ou seja, não pode, sem isso.
vai estar errado a alternativa, tá? Então, nossa gabarito é a letra C. Tem que ter, sim, interligação com as competências gerais. Toda disciplina vai ter interligação com tudo aqui, tá? Então, gabarito letra D, que é a nossa alternativa incorreta. Questão número 14. Sobre a Base Nacional Curricular Comum, BNCC, assinale a alternativa incorreta. Também está pedindo muita coisa incorreta. Cuidado com isso. Não precisa marcar. Por exemplo, você vai ler a letra A, que fala que tem 10 competências, e você já vai marcar certo. Não, você tem que olhar que é incorreta. A maioria das questões de incorreta, a letra A vai estar certa. Vai ter caso, vai ter errado. Mas a maioria está certa. Por que a maioria das bancas coloca a letra A certa quando pede incorreta? Porque a pessoa lê tão correndo, nem percebeu o que é incorreta, vai ler a letra A correta e já vai marcar ela e pular para a próxima questão. Muitas pessoas fazem isso, tá? Então cuidado. A BNCC apresenta 10 competências? Sim. Porém, falei, números pode estar errado. Você não sabe quantas competências. Então vamos olhar as outras alternativas. Essa aqui pode estar certo, que eu sei que ela tem competência. E eu sei que é 10, eu vou falar direto agora, tá certa mesmo. Mas faz com que você não sabe que é 10. Você vai olhar as outras se tem alguma errada. Se não tiver nenhuma errada, aí você volta nessa, tá? B. A BNCC vem atender a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 e o Plano Nacional de Educação. Sim, agora tá certo. Ela veio para atender essas duas leis, as quais indicam a necessidade de uma base curricular da educação básica em nível nacional. Base nacional comum é comum a todos, já falei, se é comum a todos, a toda nação tem que ser comum mesmo, o currículo, tá? Se vai mudar alguma coisa por causa de região? Sim, mas a base do currículo, um currículo mínimo de que tem que ser atendido, todos os estados, todos os municípios têm que atender aquele mesmo currículo. Não importa se é a escola particular ou não. Então tá certinha a letra B. Então, cá, necessidade de uma base curricular de educação básica de nível nacional, comum a todos. Por isso que fala base nacional curricular comum a todo mundo, tá? C. A base nacional curricular comum propõe uma organização baseada em cada um dos níveis da educação básica por meio de áreas do conhecimento. Sim, cada um dos níveis tem suas áreas de conhecimento e vai ser baseado nessas áreas de conhecimento. Certinha a letra C, não falou nada demais aí, tá vendo? Não falou nada errado, nada excluindo, nada negativo, nem nada. Então tá certinho. D. A base nacional curricular comum está orientada pelos princípios éticos. Ético é uma coisa boa. Políticos, uma coisa boa. Quando fala político, não é partido político não, gente. Político é de ideias. Político vem várias ideias. E estéticos, que visam a formação humana integral e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Tudo bonitinho. Muito cuidado, porque você pode colocar lá, justa, democrática e conclusiva. Aí você marca correndo e vai marcar errado. Por isso tem que ler com muita calma na nossa prova. Não é conclusiva, é inclusiva, tá? Inclusão. Tá? E letra C, com a Base Nacional Curricular Comum, a sede de ensino e instituições escolares públicas e particulares passa a ter um documento de pesquisa para elaboração do planejamento de ensino. Não. Esse negócio é o Parâmetro Curricular Nacional. Ele que tem isso. Então, a elaboração dos planejamentos de ensino são pautados no quê? No Parâmetro Curricular Nacional. Então, não é na Base Nacional Curricular Comum, é no Parâmetro Curricular Nacional. E o que seria o Parâmetro Curricular Nacional? É uma coleção de documentos, está na grade curricular de uma instituição educativa, ou seja, então aquela grade curricular da sua escola é o nosso Parâmetro Curricular Nacional, tá? Então, como aqui trocou, a única alternativa aqui nossa é a letra E. Então, já sabe que A está certa. Então, já sabe que a Base Nacional Curricular Comum tem 10 competências. O seu dever de casa, digitar no Google quais são as 10 competências do Parâmetro Curricular Nacional. Por que eu estou falando para você digitar no Google? Utilize o Google. Você não precisa ficar comprando vários cursos caros para passar em concurso. O Google está aí. Muita gente fala assim, não, mas vou confiar no Google. Sim, muitas vezes você pode confiar. Olha a data, só se olhar as datas, se for coisa recente, você pode confiar, vai ter vários blogs educacionais lá que vai ter as 10 competências lá da Base Nacional Comum. E lá
quando você começa a ler uma coisa, você pega outra, vai lendo outra. Então, você vê, você já leu várias coisas sobre esse assunto. Você pega coisa a mais. Então, se eu trazer uma parte mais chegada, só isso aqui da matéria, você vai aprender só os 10 parâmetros. Se você for pesquisar no Google, você vai acabar vendo umas coisinhas a mais e vai completando o seu conhecimento. Tá? Vamos à próxima questão. Tendo como referência a Base Nacional Comum Curricular, analise as seguintes afirmativas e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. A Base Nacional Curricular Comum é considerada uma referência nacional obrigatória para a elaboração ou adequação de currículos e propostas pedagógicas. Até agora, nada demais, né? Sendo exclusiva, já falei, já eliminou alguma coisa, já excluiu alguém. Exclusiva para as redes de ensino, instituições escolares públicas, não, particular e pública. Base comum nacional para todo mundo, não pode ser particular, ser pública ou vocês vão inventar um outro nome, tá? Tá vendo? Palavras que excluem, pois foi exclusiva, quer dizer, só pode aquele pessoal, o outro não pode. Excluiu, tá errada a alternativa. Aqui é uma questão de V ou F, tá? Ó, entre as competências gerais da educação básica está a do estudante conhecer, apreciar e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Falou tudo bonitinho, não excluiu ninguém, não falou nada negativo, verdadeira questão. Então, cuidado físico e cuidado emocional são parte da Base Nacional Curricular Comum e certinha, nossa questão número 15. Ou mais uma questão, caiu para orientador educacional. Tendo como referência a Base Nacional Comum Curricular, analise as afirmativas. As decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências explicitadas mediante a indicação clara do que os alunos devem saber e principalmente do que devem saber fazer. Falou alguma coisa ruim? Não, tá bonitinha, não tá? Então, verdadeira. Vamos lá. Comprometida com a educação integral, a Base Nacional Curricular Comum considera que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, certinho? O que demanda compreender a linearidade desse desenvolvimento, fortalecendo a dimensão intelectual cognitivo. O que é linearidade? Ou seja, você vai em linha reta, apenas numa área de conhecimento. Tá? Aqui falou linearidade desse desenvolvimento, fortalecendo a dimensão intelectual cognitiva e a dimensão afetiva. Tá vendo? Aqui deveria ser compreender a complexidade desse desenvolvimento, porque você pega várias áreas, não é linear, você não vai seguindo em linha reta, você é uma área mais complexa, sobe, desce, e vai. Tanto existe a cognitiva, sim, mas existe também a afetiva. Tá? Então, toda vez que fala que excluiu alguma coisa, que está excluindo afetivo. Então, começou toda bonitinha em cima e trocou aqui uma palavrinha, colocou ali linearidade. Teria que ser complexidade. E além de cognitivo, deveria ser afetivo e outras conexões que devemos ter. Por isso, a alternativa aqui está falsa. Então, a questão número 16, temos uma verdadeira e uma falsa. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e os currículos reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento humano global, em suas dimensões intelectual, física, religiosa, afetiva, simbólica. Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas. Bom, a questão está falando sobre desenvolvimento humano baseado no Base Nacional Comum Curricular. Qual a parte do desenvolvimento humano que vem lá dentro? A Base Nacional Comum Curricular, a gente já viu que é uma base comum que a gente tem que estudar em todo o território nacional, não é verdade? Então, se você estudar todo o território nacional, você tem que estudar a parte intelectual. A gente já viu aqui nesse vídeo também. A parte física, a parte efetiva, a parte simbólica, porém a parte religiosa. Apesar da BNCC colocar lá algumas competências religiosas dentro dela, não tem essa parte aqui, não tem esse termo na parte de desenvolvimento humano.
Tá? Então, quando você for estudar a BNCC, você vai ver, na parte de desenvolvimento não vai ter falando sobre a parte religiosa, apesar de nela mencionar algumas competências de ensino religioso, tá? Só para a gente marcar. Então, o que está certo aqui? A intelectual está certa, física está certa, efetiva está certa e simbólica está certa. E o nosso gabarito, então, a letra E, questão número 18. Segundo a Base Nacional Comum Curricular, não é uma das competências gerais da educação básica. Tá querendo saber a errada? O que não é? Tá vendo? Eu já te falei, geralmente quando pede questão incorreta ou questão errada, o que não é, como essa caso aqui, provavelmente a letra A vai estar certa, como eu falei, que as pessoas esquecem de ler que é incorreta, já lê a letra A correta e já marca a letra A e já erra a questão. A maioria das questões são assim, tá? Então, vamos olhar a letra A se realmente está certa, ó. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Lembra que eu te falei? Falou coisa boa, a alternativa está certa. Por quê? Valorizar é uma coisa positiva? É. Fluir é algo positivo? É. Olha lá, as diversas manifestações artísticas e culturais. Tem alguma coisa ruim? Manifestação artística? Manifestação cultural? Sim, se fosse uma manifestação de violência ou apologia a racismo, uma coisa assim, seria coisa ruim, estaria errada. Como está falando de algo artístico que é bom, algo cultural que é bom, então, por enquanto, está tudo certo a questão. Das locais às mundiais. E também participar de práticas diversificadas, participar de diversos tipos de prática. É uma coisa boa para o desenvolvimento do aluno? Sim. Da produção artístico-cultural. Então, letra A está ótima. B. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica. Ser crítico é uma coisa boa? É. Então, ser crítico é uma coisa boa, agora está certa a letra B. Significativa, reflexiva e ética. Já falei, se tiver ética, geralmente está certa a questão, porque a gente tem que ser ético sempre nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações. É uma coisa boa se comunicar, se passar informação? É. Produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Lembrando, sempre na vida coletiva. A gente tenta desenvolver o desenvolvimento humano para a vida social, ou seja, na vida coletiva com as outras pessoas. Muitas questões eles vão colocar individual. Muito cuidado, você pode colocar tudo certinho e no finalzinho individual. Aí estaria errada. Trabalhar individualismo é uma coisa ruim. Trabalhar coletivo, uma coisa boa para o nosso estudante, tá? Lembrando disso, falou coisa boa, tá certo a alternativa. C. Exercitar a empatia. Empatia é uma coisa boa? É. O diálogo, a resolução de conflitos, ou seja, acabar com os conflitos, vão resolver esses conflitos. É uma coisa boa. Fazer conflito seria ruim. E a cooperação, fazendo-se respeitar. Respeito é uma coisa boa. Promovendo o respeito ao outro. Sim, a gente não pode pensar em respeito só na gente, não. Respeito ao outro. E aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidade, sem preconceitos de qualquer natureza. Vamos eliminar preconceito, tá vendo? Falou eliminação de preconceito, tá coisa. A letra B falou de ética, aqui falou eliminar preconceitos. Então são alternativas que estão sempre certas, mesmo eu não sabendo o que está lá na Base Nacional Curricular Comum. Mesmo se eu não tivesse lido ela, você fazer a questão, você não lembrar que está lá, olha que está falando uma coisa ruim. Se falar de individualismo, se falar sobre racismo, se a questão falar sobre conflitos, tá aqui resolver conflitos, tá vendo? Se tivesse acontecendo conflito, estaria errado. D. Valorizar é uma coisa boa, ótimo. A individualidade, valorizar a
individualidade, aí já é uma coisa ruim. Achamos nosso gabarito. Você não tem que valorizar a individualidade, a gente tem que valorizar a coletividade. Quando a gente vai fazer alguma coisa, tem que ser boa para todo mundo, coletivo. Você não pode passar uma coisa pensando apenas em você mesmo. Aqui já achamos uma coisa negativa, tá vendo? Nem sempre negativo vem o não. Aqui o negativo, porque falou individualidade e competitividade. Competitividade, até um certo ponto é bom. Ajuda a desenvolver o aluno, mas você não pode fazer tudo pensando na competitividade, não, tá? Então, mas o erro principal aqui é o individualismo, teria que ser coletivo, para apropriar de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da sua profissão, até isso estaria certo também, e ao seu projeto de vida com sucesso. Você não tem que pensar no seu projeto de vida. A base curricular comum está pensando num coletivo. Aqui é outra parte do individualismo, está pensando apenas no meu projeto. E o projeto dos meus amigos? Não. Então, a letra D, que é o nosso gabarito aqui, está errado, que é incorreta. Então, a letra E tem que estar certa. Vamos ver. Agir pessoal e coletivamente. Ótimo, coletivamente. Com autonomia, responsabilidade, uma coisa boa, flexibilidade, sempre está mudando, dependendo do contexto, resiliência e determinação. São todas palavras aqui positivas. Tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Tá vendo? Não adianta a gente ficar apenas lendo a B, N, C, se você não sabe responder a questão. Nem sempre quem passa em concurso é aquela pessoa que sabe, já decorou toda a matéria, assistiu um montão de aula, assisti 2 cursinhos completos, tá? Mas você sabe resolver a questão? Por exemplo, aqui eu nem precisaria saber o que está escrito nela. Com esses macetinhos que eu te dei aqui, caçando essas palavrinhas chaves aqui, palavrinha positiva, você acertaria essa questão. Tá vendo? Muitas questões você vai acertar assim. Então, isso que diferencia. Tem aquelas pessoas que só apenas faz inscrição vai fazer a prova. Tem umas que faz inscrição nem vai fazer a prova. Tem gente que faz inscrição, lê um pouquinho, vai fazer a prova. Tem gente que estuda bastante, mas não faz questão. Não aprende como resolver questão. E vai fazer a prova. Esse aí ainda vai tirar uma notinha que vai chegar lá uns 70%, 75%. Mas quem vai ser chamado mesmo? Aquele que estudou a matéria, porém fez muitas questões, mas não é fazer assim de quantidade. Já fiz 10 mil questões. Não, você faz em qualidade, sabendo por que cada alternativa está certa ou não. Com isso, você vai acertar muito mais questões, tá? As diretrizes curriculares nacionais, DCN, fixada pelo Conselho Nacional de Educação, CNE, estabelecem referência para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Acerca desse assunto, julgue o item a seguir. As DCN foram criadas para assegurar uma formação básica comum para a educação básica brasileira e, para isso, orientam os currículos e os seus conteúdos mínimos. Está certo ou errado isso? Fica diretriz, direcionar. Direcionar o quê? O currículo nacional para todos. Então, vai direcionar o currículo para todo mundo ter uma educação bem parecida. Para ter uma educação bem parecida, tem que ter um conteúdo mínimo que cada estado, cada município tem que dar na sua educação fundamental ou educação no ensino médio. E para responder essa questão, eu vou para o artigo 2º. Veja só. Essas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica têm por objetivos sintetizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientação que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Tá vendo? Setinha, copia e cola. Então basta você lembrar
diretrizes, de direcionar o currículo nacional para que todos tenham pelo menos um mínimo de educação igual em todos os estados, tá? Então, orientação para que contribuam para assegurar a formação básica comum, mas o básico seja comum entre todos, tá? Gabarito certinho.